pessoa, tudo bom? Nessa aula eu quero mostrar em detalhes aqui todo o passo a passo para a gente costurar o nosso zíper na peça, tá bom? Então eu vou mostrar quais são os materiais e as duas possibilidades que a gente tem. Então eu tô aqui com dois tipos de zíper, a gente viu lá na aula de aviamentos que tem esse zíper invisível e o zíper comum. Então, para o zíper comum, como que a gente vai fazer? Que é mais tranquilo da gente colocar. Na nossa máquina existem esses pés calcadores que eles vão facilitar o nosso trabalho. Então esse daqui que tem um furinho no meio e esse guia, ele vai ser específico para o zíper invisível, tá? Então a gente vai usar esse pé calcador quando a gente estiver costurando o zíper invisível. Ele tem esses dentinhos aqui que eles vão encaixar no nosso zíper. E aí vai abrindo o zíper e passando a costura bem pertinho, fazendo com que lá no resultado final ele não apareça. Então esse é específico para zíper invisível. Para o zíper comum, a gente tem esse pé calcador, que aí ele vai ter dois lados, que ele tem um furinho do lado direito e o outro do lado esquerdo, e ele vai fazer a costura ficar bem próxima ao dentinho do nosso zíper, sem pegar aqui na correinha dele, tá? Então ele vai ficar próximo, vai esconder todas essas laterais do zíper e a costura vai ficar bem certinha aqui. Eu costumo usar esse pé calcador para costurar tanto o zíper comum quanto o zíper invisível, porque a minha máquina de costura, ela dá a possibilidade de eu ajustar a direção da minha agulha. Então eu posso aproximar mais ou afastar. E aí eu consigo, com esse pé calcador, fazer com que a costura, mesmo aqui no zíper invisível, ela pegue aqui dentro do zíper, tá? Então a gente pode abrir o zíper e aonde a gente vai passar a costura vai ser bem aqui na beiradinha do dentinho, tá? Então eu usando esse pé calcador mesmo para zíper comum, ajustando a minha agulha, eu consigo fazer com que no resultado final ele não apareça, tá? Então veja aí como que a sua máquina, quais são as funções da sua máquina, mas o pezinho calcador de zíper invisível é excelente para esses tipos de acabamentos, tá? Então aí pra gente fazer a colocação do zíper, eu já tô aqui com a minha peça costurada. Então eu tô aqui do meu lado direito. E aí, do lado do avesso, eu já fiz aquele acabamento sem overlock e vinquei levando o acabamento pro lado do avesso, tá? Então aqui, ó, do lado direito, eu não vou ver esse degrauzinho que forma do acabamento, que vocês vão ver que tem um tecido aqui. Então eu vinquei, levei aqui pro lado do avesso, fiz isso dos dois lados, e esse vinco eu vou fazer de acordo com a margem de costura que eu deixei, tá? Então aqui eu tô simulando que eu tenha deixado aqui 2 centímetros, mas aí vai de acordo com o tanto que você deixou. Sempre para zíper, eu acho interessante a gente deixar essa folga de tecido, porque ela vai facilitar na hora da gente costurar e o acabamento fica bem mais bonito, tá? Então eu vou colocar aqui o meu tecido, a parte onde eu vou colocar o zíper. Para o zíper comum, como que a gente faz? Eu sempre gosto de marcar um ponto que eu vou finalizar a minha costura, porque a gente vai costurar até onde a nossa máquina vai, depois vai ficar um pedaço aberto que a gente vai finalizar a costura passando lá na máquina. Então aqui no zíper, esse zíper aqui é bem grandão, ó, tá? Ele deve ter uns 25 centímetros, 30 centímetros por aí. Então eu vou simular que eu vou parar de costurar nesse ponto aqui. Então eu vou com a minha caneta de tecido e vou marcar dos dois lados do meu zíper o final da minha costura. Porque assim, quando eu for fechar minha peça, eu vou ter o mesmo padrão da distância. E aí, para esse zíper comum é bem tranquilo. Eu vou alinhar a minha peça, deixando o cursor passar um pouquinho
do final da roupa. Então, a gente tem aqui a travinha do zíper, eu vou deixar ela passar do final, mesmo se eu for colocar cos. Vou ajustando aqui e aí eu tenho duas opções. Ou eu vou alfinetando todo esse zíper até lá embaixo, ou eu posso alinhavar. E como que funciona o alinhavado? A gente vai colocar na mesma distância, então aí você pode fechar o seu zíper, vai alinhar as duas costuras aqui, o final, onde como se fosse a cintura da nossa peça, eu alinho bem certinho para ela ficar com a mesma distância. Também coloco um alfinete no zíper, pegando o zíper e o tecido. E aí, com a agulha de mão, essa agulha manual, eu vou dando várias pré-costuras em torno de todo o meu zíper, tá? Então, são costuras que elas não têm uma distância regular. É só uma pré-costura para que eu tenha ela, que eu já deixe ela fixada aqui. Para o zíper comum, a gente costuma ter a costura aparente. Se você não quiser que a costura fique aparecendo aqui do lado direito da sua peça, você vai posicionar bem certinho aqui o seu zíper. Ó, tá vendo que ele tá correndo certinho aqui no cursor? Eu vou abrir e vou alfinetar essa parte da margem de costura no zíper. Então, depois que eu alinhei, eu venho em algumas partes e vou prendendo o alfinete, tá? Esse aqui é para o zíper comum. Ó, vou mantendo a mesma distância, seguro aqui pertinho e vou colocando alguns alfinetes, tá? Porque assim eu vou costurar, vou passar lá na máquina do lado desse acabamento, bem no vinco que a gente fez. E aí, no resultado final, eu não vou ter costura aparente aqui. Mas se você não, se a sua peça for mais rústica, mais pesada, você pode passar a costura aqui, porque daí ela vai ficar aparente do lado direito, tá? E aí, se você quiser alinhavar, você, depois de pré-colocar alguns alfinetes, você vem com a agulha de mão e vai costurando com pontos largos, tá? Não há necessidade de você colocar pontos pequenininhos, porque a gente está dando só uma primeira costura. Então, você alinhava tudo. E aí, pode tirar os seus alfinetes, que a sua peça vai estar presa aqui, tá? E aí, você vai seguir a mesma linha. Eu não vou costurar todo esse zíper, porque eu quero dar o exemplo do zíper invisível na prática, tá? Então, eu vou tirar aqui o zíper comum, que ele é bem mais tranquilo da gente costurar, e vamos agora para o zíper invisível. Então, para o zíper invisível, eu vou partir do mesmo princípio. Olhando aqui para o lado direito da minha peça, eu vou colocar o meu zíper como ele realmente vai ficar lá no final. Então, eu venho, coloco aqui bem certinho em cima do cursor. Também vou marcar o ponto final dessa costura. Então, normalmente eu deixo o zíper, ele tem aqui no final essa travinha, tá? Eu gosto de deixar pelo menos uns 3 centímetros aqui acima do final do zíper, para eu depois costurar para fechar a peça inteira. Então, eu vou marcar aqui aonde eu vou parar de costurar. Vou deitar o meu tecido. Aqui ele também tem um plastiquinho de segurança, de trava. Esse plastiquinho eu vou colocar acima do final da minha peça. E vou colocar alfinete. Olhando aqui para o lado direito. Vou alinhando bem certinho.
e alfinetando em alguns pontos. Eu vou dar o primeiro exemplo aqui sem a gente alinhavar, fazendo deixando fixo aqui só com alfinete, e o outro lado eu vou dar o exemplo da gente colocando um alinhavado, tá? Então, ó, levei até o limite da onde eu vou costurar. Vou prender mais um pouquinho. Feito isso, eu vou abrir o meu zíper e agora eu vou prender só a parte da margem de costura com o zíper. Então, eu venho aqui, essa forma é sem alinhavar, só com os alfinetes, vou colocando desse lado, pegando agora só essa margem e o zíper. Ó, então a segunda leva de alfinete tá ficando bem na beiradinha do zíper. Coloquei em vários pontos, agora eu posso tirar os alfinetes que estão aqui do lado direito. Vou tirando um pouquinho, certifico que tá bem preso. Então, tá bem certinho aqui, tá? E aí, como que a gente vai costurar? Então, depois que eu fiz todo esse processo, eu vou deitar o meu zíper, vou abrir o cursor, e aí eu vou passar uma costura nessa parte do zíper, abrindo a casinha dele, esse cursor, vou abrindo para passar a costura o mais próximo dos dentinhos, é claro, sem costurar em cima deles, tá? Então, essa primeira parte é sem passar nenhuma costura prévia, sem alinhavar. Agora, do outro lado, eu vou mostrar como a gente faz se a gente quiser já alinhavar, para ter essa costura inicial de segurança. Então, sempre vou alinhar as duas cinturas para que elas fiquem na mesma distância, para que elas se encontrem aqui. Vou colocar alguns alfinetes. E conforme eu for colocando, o próprio tecido já vai fechando o zíper, para que ele fique bem visível, tá? Então, eu posso jogar o meu tecido para que o zíper fique bem fechadinho assim, ó, para que no final eu tenha esse resultado, sem o zíper aparecer. Então, eu vou colocando alguns alfinetes. Vou repetir o mesmo processo que a gente fez lá na primeira parte. E se por acaso o seu tecido não vincar no ferro, você pode passar uma linha com uma caneta ou um giz mesmo específico de costura, para você ter como guia aí nesse processo. Então, tô passando aqui um pouquinho colocando um pouco de alfinete. Depois que eu coloquei os alfinetes, eu vou virar do lado direito e aí sim eu vou começar a alinhavar, pegando agora só a parte da margem de costura e o zíper. Então, com o dedo eu vou sentindo aqui, ó, que eu tô pegando só essas duas partes e vou costurando. Então, esse alinhavo, você pode colocar em qualquer peça que você quiser fazer uma pré-costura de segurança.
Ou, por exemplo, você vai fazer um teste inicial para ver se a modelagem, se o corte está tudo certinho, você pode passar essa costura à mão, com os pontos bem largos, experimentar a peça, e aí se ela tiver tudo certinha, você pode passar a costura e depois no final você tira o alinhavo, tá? Mas sempre com essa distância larga, não há necessidade de fazer pontinhos pequenos, não. E aí aqui com o alinhavo, eu vou parar nessa linha que a gente marcou, que é onde eu vou costurar o meu zíper, meu limite aí do zíper. Para fechar essa costura, eu vou passar mais uma vez aqui no zíper e vou passar a agulha nessa argolinha, tá? Então, eu tô com uma agulha aqui, deixei um espacinho entre a linha, passo e vou prender. Posso fazer mais uma vez para ela ficar bem firme. E prendo. E aí eu posso recortar, tirar esse excesso de linha. Depois que eu alinhavei, eu posso tirar os alfinetes aqui do lado direito. Então, independente se você vai alinhavar ou se você vai só colocar os alfinetes, a gente sempre precisa fazer essa primeira prendida aqui do lado direito, tá? Agora a gente vai lá para a máquina para costurar esses dois lados do zíper. Vamos lá. Um ponto interessante aqui também, importante, é que, ó, eu vou costurar do lado do avesso do meu zíper. E vocês estão vendo que eu coloquei os alfinetes do lado contrário, com a bolinha virada para baixo. Então, quando eu for costurar, eu vou ter que trazer todos esses alfinetes para o lado do avesso, porque eu não vou conseguir aqui tirar os alfinetes e eu acabo estragando a minha máquina, tá? Então, aí, ao invés de eu tirar todos os alfinetes já, eu vou colocando... Opa! Então, eu vou já substituindo aqui, colocando pro lado direito. Então, é sempre importante a gente se atentar na direção aí dos alfinetes, porque parece que é uma coisa que não vai interferir tanto, mas no final a gente pode acabar estragando a máquina por conta de ter colocado os alfinetes ao contrário. Prontinho. Então, eu vou começar a costurar desse lado, do lado onde está somente o zíper, os alfinetes. E aí eu quero mostrar, eu vou usar aquele pé calcador de zíper comum, ele tem os dois lados, então você pode decidir qual lado usar, de acordo aí com o lado que você for começar a costurar o zíper. E aí eu quero mostrar como que funciona aqui essa máquina, que eu falei do ajuste aí da agulha. Ó, reparem no movimento que a minha agulha faz. Tá vendo que eu consigo trazer ela um pouco mais para o lado esquerdo, levar lá para o lado direito. Então, se a sua máquina tiver esse ajuste, você consegue trabalhar com um pé de zíper comum. Ou até mesmo, dependendo de como estiver o seu pé calcador comum, você consegue utilizar ele também. Então, eu vou abrir o meu zíper, abrir ele inteirinho. E a gente consegue abrir ainda um pouquinho o zíper invisível para passar a costura bem na beiradinha. Então, eu vou posicionar o meu pé calcador no limite aqui do zíper. Abro um pouquinho aqui e entro ainda mais com o pé. E aí, aqui no meu caso, eu vou ajustando a agulha até eu ver que ela vai pegar bem perto do zíper, mas não vai costurar os dentinhos. Porque se a gente costura um pouquinho o dentinho, acaba estragando o zíper, tá? E aí eu vou começar a costurar. O zíper é bem delicado, não precisa ter pressa, sempre com bastante cuidado. E faço retrocesso no começo e no final. E vou sempre, ó, abrindo aqui o zíper.
E por que que é legal a gente fazer aquela marcação de limite da costura? Porque chega no momento que o nosso pé calcador ele não consegue vir mais por conta do cursor. E para a gente subir o zíper com a linha, né, com a agulha baixada e tal, ele fica um pouco complicado e a gente acaba perdendo a continuidade da nossa costura. Então eu gosto sempre de fazer essa marcação para eu parar de costurar ali, antes de chegar aqui no cursor do zíper e aí acaba não conseguindo continuar. Então eu cheguei aqui no final, faço o retrocesso. E aí posso cortar. Feito isso, você pode fechar o seu zíper de novo, para ver se ficou bem certinho, se não pegou a costura em algum ponto aqui do zíper, tá? Fecha aqui. É legal também conferir se tá encontrando aqui a cintura, aí você já consegue ajeitar antes de costurar o outro lado. Se tiver bem certinho, você pode costurar o outro lado. E sempre quando já finalizar a costura, já retire os excessos de linha para não prender o zíper, tá? Então, corte bem curtinho aqui, os dois lados desse excesso, tá? E vamos agora pro lado que tá a parte com alinhavo. E desse lado, eu vou começar a costurar de baixo para cima. Ou eu posso mudar o meu pé calcador, levar ele para o outro lado e aí eu costuro de cima para baixo. Isso aí é indiferente, tá bom? Vou abrir o meu zíper, o alinhavo tá aqui. A minha marcação onde eu vou começar tá ali, que aí vai ser o mesmo ponto. E eu posiciono o meu pé calcador no início dessa marcação que eu fiz, tá? Desço aqui. Abro meu zíper, ajeito ainda mais aqui no pé calcador. E aí eu posso começar a costurar. E agora eu vou abrir um pouco a câmera para mostrar como que a gente faz a finalização aqui do zíper. Então, tô aqui com o zíper, vou tirar os excessos de linha. Posso já tirar o alinhavo, puxando assim. E aí eu vou fechar o zíper e ver se encontrou bem certinho. Ó, ele ficou bem fechadinho, tá vendo? Que quando a gente foi colocando, já fomos deixando ele fechado, porque daí no resultado final ele fica, ó, invisível, tá? E a gente parou de costurar aqui no mesmo ponto. Agora, com ele fechado, eu vou virar do lado do avesso, vou puxar essa lapelinha pra cima. E vou encontrar exatamente aonde eu acabei a minha costura. Então, eu vou colocar um alfinete aqui para eu prender, deixar bem marcado aonde ele terminou. E quando eu coloco esse alfinete, eu preciso ver do outro lado se ele não formou alguma preguinha. Tá vendo que o alfinete, ó, ele continua exatamente na mesma linha da costura, desse lado e desse lado também. É isso que a gente precisa, encontrar a mesma linha e não podemos deixar formar preguinhas aqui desse lado, porque às vezes a gente coloca o alfinete e ele fica com uma ruguinha aqui e aí isso lá do lado direito vai aparecer essa veinha lá, tá? Então, sempre coloque o alfinete bem certinho. Você pode subir essa lapelinha e deixar ela presa nessa margem de costura.
Então, você prende ela aqui com o alfinete, tá? E sempre vai, na hora da costura, sempre vai puxando levemente o tecido aqui na lateral e um pouquinho para baixo, para que ela não forme aquelas preguinhas que eu falei. E agora a gente vai lá na máquina, ainda com o pé calcador de zíper comum, porque ele vai manter a mesma distância, e eu vou começar costurando aqui do final da costura e vou com ele até a barra. Você pode unir aqui certinho, colocar alguns alfinetes para manter a mesma distância, tá? Para o tecido não correr. Então, agora eu vou inverter o meu pé calcador para que ele fique desse lado aqui. Então, eu vou descer, alinhar aqui no finalzinho da costura, desço o meu pé calcador, vejo se a minha agulha precisa ter algum ajuste. E aí eu começo a costurar, sempre puxando o tecido. E agora eu vou verificar lá do lado direito para ver como é que ele ficou. Ó, tá vendo que não formou nenhuma preguinha aqui do lado direito. O mais importante é que aqui ele fique lisinho a costura e dando a continuidade aqui da abertura do zíper, tá? Até o final lá na barra, certo? Gente, qualquer dúvida com relação a esse processo, escreva aqui nos comentários. Depois é interessante você passar para abrir bem essa costura. O zíper é legal você treinar várias vezes, pega um retalho de tecido e vá costurando e descosturando quantas vezes forem necessárias esse zíper para que você fique bem craque aí nessa costura do zíper, tá bom? Então, um grande beijo, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra nas próximas. Tchau!